Olá, irmãos! Bem-vindos à continuidade dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nessa série de estudos no livro de Jó, intitulamos Supremo Deus, e estamos refletindo esse livro de sabedoria, esse livro de sapiência. Nós temos grande dificuldade em entendermos muitas coisas que acontecem em nossas vidas, e esse livro nos ajuda a entendermos um pouco mais. A pelo menos compreendermos que não conseguimos compreender tudo. E é sobre isso que nós temos falado, sobre uma fantástica história envolvendo Jó, debates muito interessantes envolvendo seus amigos. E nas últimas aulas nós temos falado sobre estes debates, sobre essas conversas. E hoje a gente continua a partir do silêncio dos amigos de Jó, daqueles 3 amigos, pelo menos, de Jó, e das últimas aulas, que nós tivemos esses 3 ciclos de debates, ou seja, nessas últimas aulas onde nós vimos os amigos de Jó falando e Jó respondendo a cada um deles, isso se encerrou no último ciclo, no terceiro ciclo, no último domingo. Então, nós vamos retomar as lições desse último domingo, deste encerrar dessas discussões, e vamos partir agora para outro momento do livro de Jó. Então, na última aula, nós percebemos aí como lições para a gente que Deus faz aquilo que Ele deseja. Então, o que Deus quer, Deus faz. Então, de tudo que nós temos estudado sobre os eventos e acontecimentos na vida de Jó, a conclusão daqueles 3 amigos junto com Jó estão buscando motivos e às vezes tão banais para as coisas que estão acontecendo, nós chegamos à conclusão que Jó tem consciência de que Deus faz o que ele quer, não apenas é aquela reação ao que nós fazemos. Então, não é simplesmente nós que determinamos o que vai acontecer, mas Deus que determina. Com base apenas no que a gente faz? Não, com base no que Ele quer fazer. Então, Deus é soberano. Deus faz e faz da forma que Ele deseja fazer. Vimos também que o sofrimento, de alguma forma, incompreensível inclusive, acontece pelo desejo de Deus. Então, um Deus poderoso como nosso Deus, um Deus perfeito como nosso Deus, um Deus que tem toda a potência, toda a força necessária para interromper qualquer coisa que existe, que veio a existir dentro da criação, qualquer situação. Não existe inimigo potente tal qual o nosso Deus. E o sofrimento sequer seria esse inimigo. Deus pode frear o sofrimento. Deus pode eliminar o sofrimento. Deus pode não deixar acontecer o sofrimento. Então, de alguma forma, se acontece, faz parte do grande plano de Deus. De que forma faz parte, nós não conseguiremos entender por completo. Nós não conseguiremos compreender, porque não conseguimos sondar ao Deus infinito. Então, de alguma forma, o sofrimento acontece. E aí nós temos um debate muito grande entre esses amigos, falando que a forma é simples. Falando que a fórmula do mundo é muito simples. De que o sofrimento acontece porque a pessoa pecou, e se a pessoa se arrepender, vai parar de sofrer. Então a fórmula para os amigos de Jó é uma teologia manca, uma teologia frágil, porque não entende o mistério do justo sofrer, ou o mistério, como Jó mesmo argumenta, do ímpio ter felicidades. Então, esse tipo de informação que não é tão simples, em últimas instâncias, pensando bastante, tentando elevar a sabedoria, a compreensão. Então, nós temos um grande desafio interpretativo dos caminhos de Deus e nós devemos entender a nossa limitação. Então, de alguma forma, o sofrimento acontece e se acontece é pelo desejo de Deus. E por último, nessa aula tão
profundo que nós tivemos, conhecemos apenas o sussurro, não compreendemos o trovão da voz de Deus. Ou seja, o falar de Deus, comunicar de Deus, dos seus caminhos, do seu caráter, de quem ele é, do que ele faz. Tudo isso nós temos revelação. Nós temos o que chegou a nós desse Deus que se revelou, pois sem a revelação dele mesmo, nunca entenderíamos, conheceríamos a ele. Mas de tudo que nós podemos nos debruçar em conhecer, entenda, é apenas um sussurro. É apenas um breve balbuciar de palavras bem suaves. Como neste sussurro nós já não entendemos tudo, debruçamos, precisamos entender teologia, nós precisamos discutir assuntos, precisamos entender de uma forma lógica e racional, mas não podemos transformar apenas e simplesmente em lógica e raciocínio, mas também em oração, em busca, em buscar a revelação de Deus mesmo através do Espírito Santo, abrir os nossos olhos para entender suas escrituras. Então, seja o labutar, seja o orar, a gente tem que fazer para conhecer mais e compreender mais sobre o sussurro. E a maravilha de conhecer Deus é inigualável em nossa vida, mas conheceremos apenas o sussurro. O trovão da voz de Deus, como poderíamos conhecer se o pouco simples e suave de Deus que, comparado à sua infinitude, nos é revelado? Imagine o trovão da voz de Deus. Imagine as coisas mais perturbadoras à nossa mente limitada. Então, realmente não podemos compreender Deus por completo, não podemos compreender por totalidade o nosso Deus. Senão, seria uma barreira destruída entre quem nós somos e quem Deus é. Pois bem, continuando então e tomando uma grande conclusão sobre o que esses três amigos têm falado, esses três amigos não têm aceitado o sofrimento na vida do justo, então acusam o justo só porque não aceitam o sofrimento. Temos essa reflexão. Em vez de insistir em evitar o sofrimento, no que não temos muito êxito, na verdade, talvez devamos começar a entrar no sofrimento, participando na medida do possível, penetrando no mistério e procurando Deus à nossa volta. Em outras palavras, devemos deixar de sentir pena das pessoas que sofrem e, em vez disso, olhar para elas, aprender delas e, se permitirem, juntar-nos a elas em protesto e oração. O sofrimento compartilhado pode ser dignificante e transformador de vida. Quando observamos o sofrimento, as orações e a adoração de Jó, vemos que ele preparou um caminho de coragem e integridade a ser seguido por nós. Nessa reflexão, então, evitar o sofrimento é algo que a gente nem faz direito, mas muitas vezes nós buscamos. E a proposta é, em vez de tentar evitar a todo momento, tapar os nossos olhos e fingir que não acontece, tem muita gente que evita ver qualquer coisa triste porque não sabe lidar com isso. Em vez de a gente começar a evitar o sofrimento, e evitar o sofrimento dos outros, evitar saber de problemas dos outros, que tal se a gente entendesse finalmente que o sofrimento faz parte dessa vida e, a partir do sofrimento do próximo, tentar participar desse sofrimento. Aprender em meio ao sofrimento, inclusive, estamos falando do sofrimento do próximo, aprender também em meio ao sofrimento do próximo, aprender com o próximo que está sofrendo e, se for possível, entrar com ele no sofrimento. Nós citamos já, dentro dos nossos estudos, esse preceito da empatia, de que se o seu próximo está naqueles momentos mais difíceis de sofrimento, não é para você chegar lá pensando que vai tirá-lo do sofrimento. Tem momentos que ele terá que passar por isso. Por exemplo, o luto.
terá que passar por esse sofrimento. O que cabe a você é ir ao lado e sofrer junto. Sofrer junto, participar. Na mesma questão de Jó protestar o seu sofrimento, talvez tenhamos que protestar também, ó Senhor, porque não ouve a nossa oração e atende a nossa voz, mas confiamos em Ti. Então, esse momento de protesto e oração, levando-nos à piedade, alicerçando-nos à fé, sabendo que isso não é o sofrimento em si é o ideal. Por isso, olhando, levantando os olhos, como conclusão, depois de todo o luto, ainda bem que temos um lugar onde não haverá sofrimento, prometido e restaurado. Nós bagunçamos as coisas aqui nesse mundo, mas Cristo já está com a garantia de novos céus e nova terra, onde não há lágrima, não há sofrimento, não há dor, não há morte. Então, tudo isso nós podemos entender um pouco melhor e lidar, e devemos lidar um pouco melhor com o sofrimento em nossas vidas. Mas essa experiência, que pode ser dignificante, transformadora, também nos chama atenção ao modo de que Jó sofreu. E Jó, então, trazido nessas escrituras por Deus, o exemplo dele, fica como um modelo, sim, perfeito? Não. Mas sim, um modelo para nós seguirmos de como passar com integridade, coragem e perseverança, como o próprio Epístola de Tiago coloca, exemplo de paciência para todos nós. Pois bem, não podemos então seguir os amigos de Jó, que não entendiam essa sabedoria em meio ao mistério da vida, o mistério do sofrimento, mas Jó também, por mais que mostrou-se muito mais conhecedor do que os seus amigos, não é um pleno conhecedor de tudo. E a sua reflexão e seus lamentos mostram apenas que seus amigos estavam muito errados, mas não mostram conclusões das mais adequadas ainda. Neste momento, nós partimos das discussões e caminhamos para os monólogos. Agora não terão homens discutindo com homens em argumento e resposta. Nós teremos pessoas discursando, pessoas se levantando, falando e terminando a sua fala. Depois, uma nova pessoa fazendo a mesma coisa, depois alguém incomparável fazendo a mesma coisa. Então, monólogos, não diálogos. Os grandes discursos, mas nenhuma resposta direta ou contestação dentro do que está sendo falado. E o principal nessa aula, nesses 2 primeiros monólogos que nós vamos tratar, é a origem da sabedoria. De onde vem a sabedoria? Qual é a origem da sabedoria? Para iniciarmos então esse tema em busca da sabedoria, Jó 28, 1, 2, 12, 15, 23 e 28. Essa coletânea de versículos como nós temos feito, para entendermos um pouco mais sobre este levantar de voz de Jó no seu monólogo. Nenhum dos amigos agora consegue, aqueles 3 amigos, nenhum deles consegue responder a Jó. E agora passamos para um monólogo, que diz, em versículos selecionados aí: existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem pode pesar o seu preço em prata. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Palavras de Jó no seu monólogo, falando sobre a sabedoria de uma forma muito interessante. Estamos lembrando que o livro de Jó é um livro muito antigo, de uma antiguidade
considerável. E, inclusive, dentro da possibilidade que nós analisamos de datação, pode ser o primeiro livro concluído da Bíblia, em ordem cronológica. Então, a conclusão dele vem antes da conclusão de Gênesis, por exemplo, do livro todo. Então, é uma possibilidade. Neste momento, por exemplo, como nós vemos em Gênesis, nas primeiras civilizações, ou chegando para a época, praticamente para a época patriarcal, dos grandes patriarcas, a importância, então, principalmente lá nos pais dos que mexem com minérios, né, como Tubal-Caim, em Gênesis, vemos, inclusive pela história ou pela antropologia, pelos estudos, de que os minérios são muito importantes. Desde os mais simples. Então, a mineração, o homem buscar extrair da terra o minério, transformar esse minério nos metais tão importantes, são cruciais para a sobrevivência dos povos. Não só em uso da tecnologia para a própria sobrevivência, mas em uso destes minérios, destes metais, para defesa e ataque a outros povos. Então, é muito importante desde essa época, os minérios, a extração, coisas realmente valiosas para defesa e ataque de povos, por exemplo, para melhores armas e tecnologia, ou utilização mesmo em tecnologia para sobrevivência, em fazer todo tipo de material para conforto e utilização do homem. Mas ainda temos os minérios aí citados, aqueles metais preciosos. Até o ouro está sendo citado, a prata está sendo citada. A importância, então, desses minérios é gigantesca para estes povos, muito fundamental para eles e também muito valiosa, preciosa para todos nós, até hoje em dia. Então, o homem, ele pode encontrar esses minérios, ele pode desbravar aí os locais dessa natureza que nós temos, onde há jazidas deles, onde há grandes fontes para descobrir e extrair essas preciosidades todas. Porém, ele faz essa comparação do homem descendo, por exemplo, numa mina e fazendo essa extração pelo suor do seu rosto, pela sua competência e a sabedoria. Parece-nos muitas vezes que a sabedoria é da mesma forma. Você vai até alguma gruta, alguma caverna, alguma mina e vai descer no local mais baixo dela e extraí-la com grande suor. Como assim? Através de ir atrás de grandes conhecimentos, grandes livros, trabalhar muito, muito, muito para expandir o seu conhecimento. Isso seria buscar e extrair a sabedoria. Não funciona assim, segundo Jó. A sabedoria não vem do esforço humano. A fonte da sabedoria é Deus. A fonte da sabedoria não é nenhum local da criação, mas é o próprio Criador. Então não adianta você se esforçar ao máximo com todas as suas ferramentas, com toda a sua competência e dizer: eu vou encontrar hoje a sabedoria por mim mesmo, por meus esforços. É impossível. Então o homem não pode, não tem esse poder, essa potência de extrair a sabedoria. Então, o que cabe ao homem se ele deseja ser sábio? Jó conclui: tema a Deus, se desvie do mal. Tema a Deus e se desvie do mal. Essa sabedoria que muito tem em sua palavra a ver com a habilidade do homem. Então, habilidade, alguma competência, tem muito a ver com inteligência também. Mas essa competência, essa habilidade do homem, podemos definir como uma habilidade, essa sabedoria, como algo que nós temos para viver bem no mundo de Deus. Para viver bem no mundo de Deus. A própria inteligência que nós vemos no mundo hoje em dia, muitas vezes entendemos que sim, ela é desenvolvida e entregue por Deus aos homens como capacidades, habilidades
para viver bem. Só que eles ignoram que esse viver bem no mundo, esse mundo é de Deus. E muitos ignoram que Deus é o Senhor desse mundo e não vivem assim. Isso, então, por mais que seja muito inteligente, as coisas que eles fazem, a ciência, se eles não consideram que o mundo é de Deus, sabemos que isso não é a verdadeira sabedoria. Sabemos que eles buscam conforto e avanços mil, mas isso não é sabedoria, porque a sabedoria nos ajuda a viver bem no mundo de Deus. E se nós estamos vivendo contra o Deus próprio Criador, mesmo que ainda que nós estamos vivendo nesse mundo, isso é uma coisa terrível. E dos nossos erros não pode haver maior do que ignorar a Deus. Então, essa dica do próprio Jó sobre a sabedoria é fantástica. O próprio Deus reconheceu a integridade de Jó, o quanto ele era temente a Deus e se desviava do mal. E qual é a dica de Jó para nós sobre como ser sábios? Sejam tementes a Deus, se desviem do mal. Essa é a dica de Jó. Não discutam filosoficamente com seus amigos para achar a sabedoria. Não vão achar. Jó pode testemunhar disso muito mais. Vocês vão achar a sabedoria apenas na fonte dela, que é o próprio Deus. E qual que é a nossa postura? Temer a Deus, desviar-nos do mal. É nisso que está legada a nós a sabedoria. Nisso que está. Jó prossegue. Jó 29, 1. Versículos também 11, 12, 14 a 16 e 25 que dizem: Jó prosseguiu sua fala. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu era, era eu que escolhia o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Versos 9, 16 e 17 e verso 20, também agora de Jó 30. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Capítulo 31, versos 2, 3, 5, 6, 23, 35 e apenas a parte B do último, do verso 40. Pois, qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso, que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios? Desgraça para os que fazem mal? Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Pois eu tinha medo que Deus me destruísse e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu acusador faça a acusação por escrito. Aqui terminam as palavras de Jó. Bom,
Nós tivemos nestes 3 capítulos que se seguem, ainda Jó sozinho falando, por isso um monólogo. E ele tem uma visão, agora exposta, um pouco complicada, vamos dizer assim. Se nós resumirmos o que ele disse em tudo isso, é que ele é justo. A grande defesa de Jó, inclusive que calou os seus amigos, foi que ele é justo. E não foi achada nele nenhuma injustiça que eles pudessem acusar. Ele começa lembrando sobre a glória passada. Ele começa lembrando um pouco daqueles bons tempos. Tempos de ouro. Como esse passado foi de grande valor. Todos aqui se reuniam para me ouvir. Eu era praticamente um líder deles. O pobre eu ajudava. Ele fazia muitas coisas pelo seu próximo. Então, tudo aquilo que foi defendido por Zofar e Elifaz, primeiro Zofar, depois Elifaz entrou na mesma onda, de que a possibilidade de um rico ter pecado era muito grande, então provavelmente ou enriqueceu injustamente ou deixou de amparar o pobre. Isso realmente é tudo balela. O testemunho que Jó dá, e logicamente falando de coisas públicas, que toda a cidade sabe, ou seja, é algo público, é que ele é excelente nisso. Seja no seu caráter, seja na sua preocupação com o próximo. Então, está totalmente por terra, já havia sido contestado por Jó e agora está totalmente destruído esse argumento, tanto que eles nem abrem mais a boca, eles não têm mais o que inventar sobre Jó. Só que Jó faz a comparação desses tempos áureos da sua vida com a aflição que ele está no tempo presente. Isso traz um lamento muito grande para Jó. Ao ponto dele chegar à conclusão que Deus não o ouve. De que Deus simplesmente o vê de pé, mas permanece apenas vendo. Não reage, não fala, não dá respostas, não mostra. Permanece em inércia, parado, enquanto Jó deseja ouvi-lo. Nas conclusões sobre isso, Jó começa a tomar algumas conclusões. Ele disse: se há justiça, que me valeu ser justo? Na verdade, se há injustiça, perdão, que me valeu ser justo? Se não há uma retribuição justa, do que valeu eu manter minha integridade? Então, se de alguma forma não há uma retribuição, olha Jó caindo nas grandes armadilhas dos seus amigos, ou no mesmo raciocínio de que não é errado, de que há uma justiça e que se você fizer o bem, terá o bem, se você fizer o mal, terá o mal. Isso é fato. Só que é um fato que não pode ser isolado do todo mais que acontece, que é a graça, por exemplo. A graça, neste enredo, não é compreendida. E o que eles precisam entender é a graça. O que eles precisam entender é o mistério e as coisas que nós não podemos explicar. Então, Jó, de alguma forma, está olhando se há uma retribuição injusta, se há, então, um ímpio que sorri e um justo que sofre, de que me adiantou ser justo? De que me adiantou permanecer íntegro? Ele começa a questionar isso. Mas que ele não pretende, já vimos, ele já disse, eu vou terminar minha vida dessa forma, justo. Não pretendo abandonar, não estou questionando a ponto de deixar a fé, mas estou questionando a ponto de não entender nada sobre a fé. É isso que Jó está dizendo. E nesse âmbito ainda, ele diz que temer a Deus fazia obedecer a Deus. Então ele respondia positivamente a tudo que Deus exige do homem dentro da possibilidade de Jó, por ter medo. Ter medo de sofrer, de Deus pesar a sua mão sobre ele. Mas Deus, mesmo sem ele se perverter ou deixar os caminhos de Deus, Deus o destruiu do mesmo jeito. Deus pesou sua mão sobre ele do mesmo jeito. Então Jó fala de que me vale. Se eu fiz tudo
conforme eu entendia que agradasse a Deus, para que Deus não pesasse sua mão sobre mim? De que adiantou se Deus ainda assim pesou sua mão sobre mim? E ele assina as suas últimas palavras com um grande pedido, ousadíssimo, ousadíssimo, dizendo: eu me defenderia perante Deus. Mesmo com algum acusador lá fazendo intermédio. Nesse caso, a gente sabe. Nós que lemos o capítulo 1º e 2º, sabemos que o acusador direto de Jó é o próprio Satanás. Ele falou: pode dar um papel e caneta para Satanás e ele registrar todas as acusações. Eu quero chegar perante Deus e vou me defender. Vou me defender. Ele está garantindo que ele não fez nada de errado e que ele tem poder o suficiente de defesa de si mesmo. Bom, se Jó até então não tinha severos tropeços com a sua palavra, agora ele mostra qual é a debilidade, qual é o problema. Mas se os amigos de Jó estão calados, estes 3, Elifaz, Bildade e Zofar, não vão responder mais, partimos agora para um terceiro amigo. Para um quarto amigo. Partimos agora para um quarto amigo até então não citado. Jó 32, de 1 a 3, inicia agora um monólogo de um quinto personagem nessa discussão. Jó 32, de 1 a 3. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da região de Irão, indignou-se muito contra Jó, pois este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Nós temos este novo personagem inserido e esse novo personagem tem algo a agregar a nós. Só que as características dele até o momento são bem interessantes. Primeiro, a observação que nós temos é que apenas acusações foram feitas a Jó. Não foi dado um argumento que ajudasse a Jó, nem consolasse e nem esclarecesse a Jó. E sequer calasse a Jó. Até o momento, tudo que foi falado incentivava Jó a falar e, na verdade, Jó fez os seus amigos calarem. Porque os únicos argumentos deles eram acusações e Jó estava prontíssimo até, segundo ele, perante Deus, a fazer suas defesas. Ninguém ia conseguir acusar Jó ali, naquele contexto. Eliú, porém, é um homem jovem e muito bravo. Está muito indignado com os 4. Os 3 amigos, ele está indignado. Jó está indignado. Contra Jó está indignado. Contra Jó é por quê? Porque Jó se coloca como justo perante Deus. Eu sou justo. Mesmo perante Deus, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Eu tenho consciência de que Deus é muito acima, muito maior, faz o que quer. Jó mostrou consciência do tamanho de Deus em tudo, e muita adoração e reverência sim, mas ele também se coloca num palanque muito, muito, muito puro. Então, isso indignou Eliú. E contra os amigos, porque eles estavam injustamente condenando a Jó. Eles deveriam trazer sabedoria, na verdade, eles só trouxeram acusações, e isso indignou muito Eliú. Ele prossegue, inclusive, ele demora muito para entrar em si nos argumentos dele, começa a falar, agora eu vou te ensinar, agora eu vou ensinar vocês, eu sou jovem, mas vou ensinar. Ele fica bastante tempo ensaiando a fala dele, e depois ele começa o conteúdo dele, dizendo, separando alguns versículos aí, Jó 32, 7 e 8, depois já para o 33, 8 a 10, e por fim o verso 12 do capítulo 33. Estes versos dizem: os que têm idade é que devem falar, pensava eu.
Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior que o homem. Deus é maior que o homem. Pois bem, os argumentos que ele vai começar a fazer aqui, os argumentos que ele vai apresentar, quem é Deus e quem é você? Esse é o raciocínio. Ainda no raciocínio da sabedoria, de compreender as coisas. Estamos ainda com esses amigos em reunião, vamos dizer assim. Obviamente, o tom original era consolar, mas agora é compreender as coisas, uma busca pela sabedoria. Já vimos que o próprio Jó fala da origem da sabedoria estar em Deus. Pois bem, quem é Deus e quem é você, Jó? É o que propõe Eliú. Primeira coisa que ele fala, a sabedoria não vem da idade, ele é mais novo que todos eles, aqueles amigos mais velhos de nada contribuíram para uma conclusão saudável, uma teologia completa, apenas para evidenciar a má teologia de focar apenas em um atributo de Deus, por exemplo. Eliú, já adiantando, se fôssemos estudar todos os versículos, ele também não é perfeito, nenhum deles aqui é perfeito na sua argumentação e sua retórica, mas ele mostra algumas coisas muito, muito, muito interessantes e as suas palavras não serão repreendidas, não serão até o final do livro, quando há repreensão dos três amigos de Jó, Eliú não entra nessa conta. Então, temos muitas coisas para observar aqui. O espírito humano dá entendimento, mas através do sopro de Deus. É muito interessante. Essa origem ainda da sabedoria, essa origem do entendimento e da compreensão. Ele entende claramente que não vem da idade, ele é mais jovem que os demais. Não é em si de ficar mais velho, você fica mais sábio. É lógico que pela situação de vida, acaba conhecendo mais e por isso nós respeitamos o conhecimento dos mais velhos. Mas, como foi falado por Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Como nós vemos aqui sendo frisado, a sabedoria em si não é domínio da idade. Ela vem de Deus. O espírito humano, o intelecto humano, a mente humana, a capacidade do homem, sim, ele pode chegar, dá entendimento, é na elevação da alma do homem, na elevação do conhecimento do homem, do seu espírito, que ele consegue aprender melhor as coisas, conhecer melhor as coisas, ter mais entendimento. Mas tudo isso só vem de Deus, do sopro de Deus. Não existiria sequer espírito do homem, sequer intelecto do homem, se não fosse pela inspiração divina, pelo sopro da vida divina. Então, até a nossa mérito no conhecimento não é um mérito nosso, original nosso, mas original de Deus. Até aquilo que nós buscamos é porque Deus nos fez. Então, consequentemente, Deus nos fez buscar. Vem de Deus. Vem de Deus. Nisso eles concordam. Jó diz que a sabedoria vem de Deus. Ele diz que até a nossa capacidade de buscá-la, buscar o entendimento, é através do sopro de Deus. Ainda prossegue. Deus e o homem demonstram essências incomparáveis. São muito diferentes, naturezas diferentes. Um é criador, o outro é criatura. Um é senhor, o outro é servo. Um é o soberano, o outro é apenas um súdito do seu reino. Então, existe uma condição de exaltação natural em Deus e de humilhação natural no homem. Então, essas essências diferentes
já concluem por si só que Jó está errado. Por que Jó está errado? Por que eu estou errado se eu não estou em um pecado severo? Porque eu não estou. Eu estou falando que Deus Jó disse, Deus é injusto, porque retribui mal o bem que Jó fez. Jó está errado pelo simples fato de que Deus é Deus. Ele é quem ele é. Ao se revelar, inclusive, a Moisés, o que ele diz? Quando eu for, diz Moisés, ao Egito e perguntarem quem é este que está te quem é esse Deus que está te enviando, Deus responde: eu sou o que sou. Ele não precisa se justificar aos homens, os homens não entenderiam sequer o nome de Deus, não compreenderiam quem Deus é. Um nome para nós, na nossa linguagem, não poderia definir quem é Deus. Então, se nós estamos nessa compreensão de que ele é muito acima do que nós podemos entender, e há uma diferença muito grande entre quem é o homem e quem é Deus, como o homem pode estar certo em toda a sua razão? Foi Deus que inspirou essa razão. E é apenas uma fagulha perto da infinitude da razão que Deus tem em si. Como o homem pode raciocinar e falar: ponto, checkmate, eu estou certo e Deus errado? É uma arrogância, é uma incapacidade. Na verdade, mostra o ao contrário, mostra o distanciamento da sabedoria. É uma tolice sem precedentes. Então entenda, em toda a sua vida, com todo o seu conhecimento, com todo o seu domínio de todas as coisas que o mundo pode te ensinar, você nunca chegará a ter alguma informação que coloque Deus em xeque. Você simplesmente não entendeu nada. Se você conhecer tudo desse mundo, você apenas concluirá que tudo é uma fagulha, um sussurro. Deus é muito mais. Deus é muito mais. Jó 34, 1, 5, 8, 9, 12 a 15 diz: Disse então Eliú: Jó afirma: Sou inocente, mas Deus me nega justiça. Ele, eu até coloquei em vermelho aí, Jó, tá falando de Jó. Como eu pulei os versículos, não fica tão claro, mas já deixei ele. Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda como os ímpios. Pois diz: Não dá lucro agradar a Deus. Ou seja, Jó afirma que é inocente e que Deus está negando justiça a ele. Então, Eliú confirma. Se diz isso, você é companheiro dos que fazem mal e anda com ímpios. Por quê? Porque diz que não dá lucro agradar a Deus. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Isso é muito interessante. A resposta de Eliú é: Deus é justo. Se o argumento de Jó é eu sou justo, Deus é justo. Por favor, vejamos. Deus é que a justiça é Deus. Você não é nada. Jó acusou Deus. E esse é o erro de Jó. Esse é o principal erro de Jó. A arrogância do justo. É interessantíssimo dentro desse raciocínio que a pessoa não é tão. Mesmo aquele que Deus elogiou como temente, que se desvia do mal, até ele tem pecados, é impuro. Não é para se comparar com a pureza de Deus, de forma alguma. Eu acho interessante que John Piper ainda mostra como se Jó fosse um copo de cristal, assim, cristalino, bem transparente. E com a água também cristalina, bem
dentro, assim, que dá para ver o outro lado perfeitamente. E fala, olha como está pura. Mas no finalzinho do copo tem uns sedimentos, uma poeirinha. O copo está parado, não dá nem para ver. Não dá para ver essa impureza. Mas a partir de que há uma agitação do copo, todo aquele sedimento sobe e aí mostra, opa, essa água não está 100% pura. Não muda de que aquela água está, sim, de alguma forma, bem pura. Mas que basta agitar bastante, sobe um pouco dessa pequena poeira que estava lá embaixo e já mostra que a água não é tão pura assim quanto pensávamos. Esse é Jó. E o agitar das águas é a turbulência da vida, é o sofrimento. É para mostrar que, por mais que tudo esteja adequado e realmente há integridade, tem situações que nos mostram a nossa arrogância por estarmos tão puros assim. Então, o próprio Jó tinha um apreço muito grande pela sua própria justiça, que só poderia ser mostrado quando sua justiça não frutificasse a paz que ele pensava que deveria frutificar. E não é um grave problema aqui de Jó que nós vemos, mas é um problema, um pouquinho de poeira de baixo que deu para ver agora. Deu para ver agora em Jó. A arrogância do justo. O próprio justo que tem um apreço muito grande pela sua própria justiça, e isso é um erro. Bom, se o argumento dele é Deus é justo, ainda que na nossa razão não consiga, que nossa razão, tem um não a mais aí, que nossa razão não consiga compreender seus atos. Então, Deus é justo, ainda que nossa razão não consiga compreender seus atos. Então, se nós não conseguirmos compreender, ainda é justo. Se nós não conseguimos, mas por que isso aconteceu? Essa turbulência, essa gravidade de situação, essa coisa horrível aconteceu? Mesmo se não compreendermos, Deus permanece justo. E nesse sentido, às vezes a nossa escavação, a nossa mineração da sabedoria, de nada vale mesmo. Vide, pode ser algum erudito, um doutor, um cientista, alguém que conhece muito, 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 e chegar nesse momento sendo cristão, pode falar, olha, eu não estou compreendendo as coisas, tem algo errado. Um erudito pode falar, tem algo errado. Não é esse o Deus que, mesmo tendo todo o conhecimento, e aquela velhinha da igreja, aquela pessoa simples que não sabe nem sequer ler ou escrever, fala assim, olha, confie em Deus. Mantenha a sua fé. Deus sabe o que está fazendo. Ela não compreende de jeito nenhum o que Deus está fazendo. Ele também não. Mas ele, por ter mais conhecimento, está achando que vai entender. Ela não. Quem conhece mais a Deus é ela. Essa é a grande questão da humilhação que Deus opera em nós, pela nossa situação de não compreendê-lo. A nossa fé deve prevalecer numa disputa com a nossa razão. Então, por mais que a razão não deve ser dispensada, a fé não pode ser abalada pela nossa razão. Elas são aliadas, entenda, elas são aliadas, fé e razão. Outra coisa que ele começa a argumentar, quem é superior a Deus? Há uma maior autoridade? Foi você que estava lá e falou, Deus, agora você pode criar o mundo. Foi você que estava lá e disse a Deus, toma aqui sua posse vamos fazer sua posse de governador do universo. Foi você que entregou a Deus a autoridade que ele tem? Você é uma autoridade maior que concedeu a Deus a sua autoridade? Não, não é. São perguntas claramente constrangedoras feitas a Jó. Então, se você não é superior a Deus, a autoridade maior do que Deus, anterior a Deus, mais poderoso que Deus, como que você está querendo dizer que Deus é injusto e você é justo? E ele chega a uma conclusão fantástica neste argumento, por enquanto.
Se Deus simplesmente tomasse o que é dele mesmo, não estaríamos discutindo. Se Deus simplesmente falasse, olha, tudo bem, vamos fazer o que é justo. Eu levo o que é meu, você leva o que é seu. Ele leva a vida e nós perecemos. Ponto. A vida é dele. A vida é de Deus, pertence a Deus. A criação é de Deus, pertence a Deus. Se Deus simplesmente desejar tomar o que é dele e encerrar, acabou a discussão. Como Jó pode olhar para um Deus dono disso e que não foi concedido a ele nada de ser dono disso por ninguém? Ele o fez. Ele é eternamente o soberano. Como podemos falar que algo de Deus é devido a nós? Nós existimos, vivemos e nos movemos em Deus e na sua graça, no seu favor, na sua concessão de vida ao universo. Vivemos nisso, vivemos nele. Sem ele não existimos. Então tudo que nós temos diariamente é graça. É graça sobre graça sobre graça, a tal ponto de que Deus aplicar justiça, tomar o que é dele, inexistimos a partir de então. Só nele, só na sua graça, sequer existimos. Ele prossegue. Eliú prossegue em Jó 34, 28 a 30, 35, 5 a 8 e 16. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, o que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. É assim que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. E sua ignorância em sua ignorância ele multiplica palavras. Pois bem, então entendam. Limpo só até agitar a água e entender alguma fagulha de sujeira aí, né? Perante Deus, não. Perante Deus, não. Entendam, Deus não tem dívidas com ninguém. Com ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus não está em situação de devedor e alguém credor de Deus. Deus não deve nada. Por isso fala, se chegar aos ouvidos de Deus aí o clamor do que está sofrendo, se chegar aos ouvidos de Deus o clamor daquele que está necessitado, se Deus não fizer nada, quem pode acusá-lo? Quem pode obrigá-lo a aparecer? Ninguém. Ninguém pode acusar, ninguém pode obrigá-lo a aparecer ou a se manifestar. Porque Deus não deve nada até ao que está sofrendo. Deus não deve, não está em situação de dívida. E se ele conceder que não sofra, é graça. É a mais do que a gente merece. Por si, ele freia a injustiça, ainda assim. Ainda assim, Deus, pela sua graça, ele ainda freia a injustiça do mundo. Ele ainda freia os governantes para não acabar o mundo numa guerra gigantesca. Ele ainda freia a nossa maldade para a gente não sair desenfreadamente fazendo as besteiras que o nosso coração pensa. E freia o nosso coração para que ele não pense todas as besteiras do que você tem potencial para pensar. Deus freia a injustiça por sua graça. Você nem imagine se Deus soltasse os freios da nossa injustiça, aonde chegaríamos. Hitler é muito pouco perto de Tiago Dutra.
se Deus não fosse gracioso comigo. Sua bondade não alimenta a Deus, os seus pecados não o machucam. Se você for muito, muito, muito bom, Deus não ficará mais saciado. Se você for muito, muito, muito mal, Deus não sofrerá com isso. Não será machucado com isso. Não será danificado com isso. Seja a sua bondade, sua justiça, sua piedade, seja seu pecado, sua perversidade, sua maldade, ambos podem ser feitos ao máximo e Deus continuará o mesmo. Quem é você? Quem é você? Perante esse Deus, você não é nada. Não adianta achar que eu estou fazendo bem agora, eu mudei a Deus. Deus está agora alegre, antes ele era triste. Ah, eu fiz o pecado, Deus está extremamente abatido e depressivo no céu, porque eu pequei muito. Ele só nos diz, seu pecado ou a sua bondade só afetam os homens, só afetam o seu próximo. E você vai ter o fruto de tudo isso. Mas não afetam a Deus. Então, nesse enredo, se Deus desejou mostrar essa arrogância de Jó, balançar aí o copo, mostrar essa arrogância de Jó através do sofrimento, que seja. É esse Deus. É esse Deus que nada deve. É esse Deus soberano. E por fim, creio que por fim, vamos ver. Jó 36, 22 a 26, 37, 4 a 5, 14 a 16, 19 e 23, que diz: Deus é exaltado em poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Perante Deus, todo esse raciocínio de Jó vai por água abaixo. Perante Deus, na frente de Deus, todas essas demandas de Jó se dissolvem como se fosse nada. Se nós estamos falando de algo, é certo, é errado, é perverso, é justo, é uma coisa boa, uma coisa ruim, isso não vem de nós. Essa definição do que é bom e que é mal vem de Deus. Deus é a fonte da moral. Deus é a fonte da determinação do que é bom e do que é ruim. O que é bom pertence a Ele. O que contradiz a sua natureza é o mal em si. Então Deus é nossa fonte de moral. Como nós poderíamos acusá-lo como pervertedor da moral? E essa grandeza do que Deus é e também do que Deus faz demanda a adoração dos homens. E ele fala, os homens contemplam, os homens veem essas maravilhas, os homens geram cânticos de louvor a esse Deus. Somos convidados à adoração perante a grandeza de Deus. E até de não entender Deus, somos convidados a louvá-lo ainda mais. Entenda, nada, segundo ele, nada pode destruir seus propósitos maravilhosos e incompreensíveis. Maravilhosos, ele cita nesse texto, a maravilha do que Deus é e quais são os seus propósitos. Só que também incompreensíveis.
Não entendemos, mas mesmo assim não deixam de ser maravilhosos e dignos, então, de adoração ao nosso Deus. Você, o último argumento aí, você entende toda a criação, você entende tudo que acontece, você entende como troveja, você entende como as nuvens estão lá, você entende as estações do ano, e ele mostra todas as estações, selecionado aí só uma parte, mas ele vai mostrando as estações e tudo que acontece no mundo. Nós entendemos tudo, nós compreendemos tudo. Muitos diriam aqui, a ciência já compreende muita coisa. Aparece um vírus invisível ao olho, faz dobrar toda a humanidade perante esse vírus. Faz deixar de se reunir e de se abraçar, faz deixar de respirar livremente, mata muitos e todo o conhecimento do homem sem freios mesmo, com todo o dinheiro disponível para pesquisa e desenvolvimento de uma droga para tratamento que seja efetiva, não resolve o vírus invisível a olho nu. Nós nem entendemos a criação de Deus. Quem criou, nós podemos entender? Quem criou e domina tudo isso? Nós queremos dizer que somos potentes o suficiente para entendê-lo? Então, como que você, se não pode dar uma sugestão de como acabar sequer com uma pandemia, que é parte da criação, como que você vai dar uma sugestão ao Criador? Como você, perante Deus, vai se defender, Jó? Agostinho de Hipona disse, na verdade, quem é, portanto, o Deus a quem adoro? És o mais oculto dentre nós e, no entanto, o mais presente em nosso meio, o mais belo, porém o mais forte e eterno e que, ainda assim, não podemos te compreender. Isso gera adoração em você? Ou você é um escravo da razão? Ou você só pode adorar aquilo que você entende por completo, sabendo que o seu intelecto é apenas uma fagulha? Se você não compreende a Deus por completo, que isso gere adoração no seu coração, não contestação. Algumas lições, então. A fonte da sabedoria é Deus. A sabedoria não vem de nós. Nós só podemos nos humilhar perante essa informação e clamar sabedoria a Deus, que a dá, que a dá. Devemos ver a sabedoria de Deus nos montes e vales da vida, seja nos momentos altos, seja nos momentos mais baixos. Devemos contemplar a sabedoria de Deus na gestão do universo. E, no final das contas, obter paciência de passar por ambos. Passar pelos momentos mais altos e mais baixos e obter a paciência como a paciência de Jó, que sim é citada por Tiago. Nossa boa conduta não deve nos conduzir à arrogância, ainda que o sofrimento seja nosso freio. Então, mesmo que nós tenhamos uma boa conduta, sejamos exemplo para as pessoas, não fiquemos arrogantes com isso. Como dizemos, não podemos nos achar por causa disso. E se for necessário que Deus nos dê sofrimento, para que nós não fiquemos arrogantes com a nossa boa conduta. Que tenhamos boa conduta, mas que não tenhamos a arrogância do justo, a arrogância da boa conduta. E por fim, Deus é muito acima do que nós somos. Então, a sua graça nos basta. Não há nada que ele deve a nós. A sua graça nos basta. Seja uma boa reflexão esses monólogos de Jó e principalmente esse de Eliú. Os irmãos sejam abençoados, fiquem com Deus e aqui se encerra a nossa aula. Até a próxima.